correria do dia a dia, muitos consumidores nem percebem, mas alguns produtos diminuem de tamanho ou de quantidade e continuam sendo vendidos pelo mesmo preço. A prática é permitida, mas com uma condição: a alteração precisa ser divulgada de forma clara e visível na embalagem. Em São Paulo, uma empresa acabou sendo multada porque descumpriu essa regra. Os detalhes com a repórter Letícia Lagoa. Fazer compras passou a ser quase uma rotina para a secretária Vilciane. Ela conta que depois que começou a fazer bolos caseiros para complementar a renda da família, ficou mais atenta aos preços e também às informações de cada produto. Você pode ver um preço um pouco mais barato, a embalagem ser menor, e aí você achar que está ganhando com isso e na verdade não. Então eu sempre estou atenta ao peso, ao preço, e se mudou a embalagem, o que tem de novo. Então eu sempre estou atenta sim. E quando a quantidade de um produto é reduzida, mas a embalagem permanece igual, será que o consumidor percebe essa diferença? Uma vez que eu fiquei muito impressionada foi com o papel higiênico mesmo, né? Que aí ele falava que eram tanto de metros e depois a gente ia ver que realmente era só porque estava um pouquinho maior, mas na verdade era um espaçamento entre as folhas, quer dizer, bem chato assim, aí deu para perceber, se dava na cara. O consumidor ele não pode ser enganado, né? Então ele tem que saber o que ele está comprando, porque ganhar não é fácil. Essas alterações podem até enganar o público, mas não passam despercebidas por órgãos fiscalizadores, como o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. Na capital paulista, especialistas em controle de qualidade pesam os produtos antes e depois de irem para as prateleiras dos supermercados. A nossa fiscalização, ela sempre se antecipa, né? Porque o consumidor não tem como ficar no ponto de venda medindo, por exemplo, um rolo de papel higiênico. Ele não vai estender, não tem como fazer isso, né? E nesse único local, a gente pode já checar se os produtos que estão sendo comercializados lá têm ou não suspeita de irregularidade. Tendo a suspeita, aí sim eles são coletados e trazidos para o IPEM. Com isso, a gente otimiza o trabalho. Os fabricantes que colocam informações diferentes daquelas indicadas na etiqueta podem ser multados e terem seus produtos retirados do mercado. Por isso, qualquer alteração deve ser informada no rótulo e em local visível, como esses pacotes de salgadinhos e de chocolates, que mostram o percentual da redução de peso em letras grandes e com cores que se destacam. O que tem ocorrido são muitas empresas modificarem a quantidade do produto, vamos dizer, de 350 para 300 gramas, e pôr em letras muito pequenas, minúsculas, que você não percebe. A embalagem é do mesmo tamanho, da mesma cor, tudo idêntico. Para o PROCON, a mudança repentina do conteúdo pode disfarçar o aumento do preço e as indústrias devem seguir as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor e que também estão na Portaria 81 de 2002 do Ministério da Justiça. Essa portaria ela é muito simples, ela tem um artigo que diz o seguinte: o fornecedor tem que informar de modo ostensivo, claro, preciso, no painel principal da embalagem, com letras em destaque, tamanho e cor, que houve alteração, quanto era antes e quanto é agora. Para não haver dúvida, de fato, para o consumidor que está havendo uma alteração. Por não cumprir esta lei, uma grande empresa do ramo de alimentos de São Paulo foi multada em quase R$50 mil pelo Departamento de Defesa do Consumidor. O fabricante diminuiu a quantidade do achocolatado líquido, mas não informou de maneira clara o consumidor. A indústria recorreu à justiça, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou a decisão de primeira instância e manteve a multa. O que a gente espera é que, à medida em que o judiciário vá confirmando, isso funcione claramente como um desestímulo à prática, né? A prática passa uma simbologia muito ruim, porque ela envolve, na verdade, a confiança que o consumidor tem naquela marca ou naquele produto, e ele, depois que constrói essa confiança, acaba indo diretamente àquele produto, àquela marca que ele está acostumado a comprar, por vezes sem notar que houve alteração. Por isso a necessidade de ser ostensivo. Justamente para colocar um freio nesse ato condicionado que a gente tem de ir atrás do produto que a gente habitualmente consome. Dependendo da irregularidade, as multas chegam a R$9 milhões, mas o prejuízo pode ser ainda maior.
perder a confiança do cliente. A gente percebe, quem está sempre lidando e comprando e está acostumado, quando você compra um produto inferior ao que você estava acostumado, com certeza você vai perceber.